Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui rapidamente para gravar-lhes um pão diário, fundamentado na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que na verdade não é a primeira carta, mas isso é uma outra história. Mas a primeira carta de Paulo que nós temos canonizada, escrita aos Coríntios, o capítulo é o de número 11 e o versículo é o de número 17 e alguns versículos posteriores. Mais uma vez, mais um vídeo falando sobre a Santa Ceia do Senhor, que disse Jesus ser uma ordenança. Santa Ceia não é um pedido de Jesus. Santa Ceia não é um conselho de Jesus. Santa Ceia é uma ordem, é uma ordenança do Senhor Jesus. Santa Ceia, na Bíblia Sagrada, está relacionada à festa da Páscoa. Então a Santa Ceia é festividade. Deve haver paz. A Bíblia diz que Jesus, tomando pão, deu graças a Deus. Então Santa Ceia é festa, é gratidão, é louvor, está associada à festa da Páscoa. Mas, irmão, Santa Ceia não é o assunto primordial, não é a morte de Jesus Cristo? Sim, com certeza. Mas como é que pode haver festa nisso? Ora, Jesus não foi como um animal teimoso, ok? Rechaçando, coiciando aqueles que o tosquenejavam. Ele diz que ele vai como ovelha muda ao matadouro. Ele toma o pão e a Bíblia diz que ele tendo dado graças, gratidão, festividade. Jesus foi para a cruz como um rei que estava sendo coroado, tá bom? Então Santa Ceia é isso, essa festividade. Não é comes e bebes, não é isso, ok? Santa Ceia é ordenança onde nós fazemos esse ato. Algumas pessoas, algumas denominações tomam Santa Ceia do Senhor uma vez por ano. Eu julgo pouco. Outras denominações, outras igrejas tidas como cristãs, comungam a cada reunião. Outras denominações, ainda uma vez por semana, a modelo dos puritanos. Aonde eu sirvo a Deus, nós normalmente comungamos uma vez por mês. Então há uma ordenança de que deve ser comungado. Não existe na Bíblia uma data específica. Eu acho muito coerente a ideia de uma vez por mês, mas isso é o que eu penso, a Bíblia não respalda-se quanto ao tempo desta. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a seguir, eu já gravei outros vídeos falando sobre a Santa Ceia do Senhor em outros prismas, e existem outros prismas a serem observados, existem outros fatores a serem considerados, mas eu quero ater-me a um fator que eu irei considerar nessa hora. Capítulo 11, verso 17, nisto porém que vou dizer-vos, disse Paulo, não vos louvo. Não há louvor nisso. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Coisa terrível, né? Quando alguém vai para o culto e volta pior do culto do que foi. Ô Jesus! Porque, antes de tudo, verso 18, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte, conhecendo o caráter de vocês, eu creio, disse Paulo. Verso 20, de sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer, vocês julgam estar comendo a ceia do Senhor por alguns elementos ali apresentados. Mas isso passa de um ato religioso. Existe uma questão aplicativa. E se vocês não obedecerem às ordenanças aplicativas, é só um pão, é só o suco da vide. Verso 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então a disputa, a dissensão, concorrência, ambiente de rivalidade, contrariedade, oposição. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Olha que coisa terrível. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. E a partir do verso 23 é aquele texto tradicional que normalmente é lido nos cultos de Santa Ceia do Senhor. E agora eu quero pular lá para o verso 33, que é a parte que me compete, que eu me propus a falar nesse vídeo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação,
quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Isso é o mesmo que dizer, existem coisas outras que deveria vos ordenar, mas essa é de priori. É uma ordenança, sacramento. É tão importante que eu preciso escrever-vos agora. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Logo, coisas como essa precisam ser tratadas de urgência, porque se nós ignoramos isso, ignoramos o próprio Jesus, que é o motivo da nossa festa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa ceia. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente perversa. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente mundanizada, eivada da cultura helenística grega, era um mundanismo só. E a igreja de Corinto ali situada, ao invés de influenciar a cidade, estava sendo influenciada pela mesma. Ao invés da igreja de Corinto levar o evangelho à cidade, o mundanismo da cidade foi tentado ser trazido ao evangelho. É a igreja que é mais virtuosa, é a igreja mais talentosa, mas infelizmente é a igreja mais problemática, infelizmente. E graças a Deus pelos problemas desta igreja. Porque esta igreja apresentou problemas, Paulo escreve cartas a esta, e graças aos problemas desta que Paulo vai saná-las, Deus usa os problemas desta para nos orientar. Então até mesmo nos problemas Deus é glorificado. A igreja é uma obra perfeita, composta de obreiros imperfeitos que fazem algo perfeito para aquele que é perfeitamente aperfeiçoador. Esta é a igreja, tá bom? Existe igreja perfeita? Existe. Aonde? No céu. Fica crentinho, vai para lá e faz parte desta igreja. Tá certo? Então a mundanização existente na cidade, capítulo de número 1, verso 10, diz que vai entrar dentro da igreja. A mundanização da cidade olímpica, porque essa também era uma cidade olímpica, não apenas Atenas, essa também tinha seus jogos olímpicos, e essa disputa entre eles por uma coroa, por um lugar de destaque que havia lá fora, estava entrando dentro da igreja. Capítulo 1, verso 10. Capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que essa mundanização, ela não apenas entrou na igreja, mas ela subiu no altar. Ela assumiu a tribuna. Ela estava mundanizando as pregações, ela estava mundanizando os ministérios e os obreiros, a ponto de que havia prediletismo. Eu gosto do sermão de Cefas, eu gosto do sermão de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, na verdade não era de ninguém. Porque se Deus é por nós, lembra, quem será contra nós? É cada um por si e Deus por todos. Mentira, se cada um for por si, Deus não é por ninguém. Então Deus não aprova essa dissensão existente na igreja de Corinto, a ponto de que Paulo defende o evangelho que prega e diz a eles a importância é o evangelho que está sendo pregado e não o pregador que está o anunciando. Então essa dissensão, essa mundanização, ela entra nos obreiros, ela entra no altar e ela entra na tribuna. O capítulo de número 5 vai dizer ainda que é capaz de entrar nas casas. Havia dentro da cidade de Corinto pecaminosidade, disse Paulo, que nem mesmo entre os gregos, nem mesmo entre os gentios, entre os descrentes, encontrava-se tamanha perversidade. Olha que coisa terrível. Capítulo de número 6 diz que essa mundanização pega os crentes e leva aos tribunais, a ponto de que Paulo chega a dizer, olha, vocês vão julgar os anjos, não conseguem julgar essas picuinhas, essas coisas de somenos, roupa suja se lava em casa. Vocês não precisam ir aos tribunais e levar os nossos irmãos. Acertem-se entre si. Olha que coisa terrível. Capítulo de número 7 diz que a mundanização entrou dentro de casa e entrou dentro do quarto. Porque nos casais havia dissensão no casamento. Havia uma mundanização no relacionamento conjugal. Capítulo de número 8 ao capítulo de número 10 diz que a Santa Ceia entrou, ou melhor dizendo, a mundanização chega a entrar nos cultos. E os cultos que são para Deus agora se tornaram culto para os homens, cheio de celebrismo, cheio de coisas distintas do propósito original, que é servir e louvar a Deus. Então o culto está sendo mundanizado. Capítulo de número 11, esse mundanismo entrou dentro da Santa Ceia, dentro da ordenança, dentro do sacramento. Capítulo de número 12 diz que esse mundanismo chegou a entrar onde, gente? Chegou a entrar nos dons espirituais. Então tudo que eles estão fazendo, eles estão mundanizando. Olha que terrível. Há uma mundanização dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo escreve isso, e eu li com vocês, nisto não vos louvo. Por quê?
Porque eles ajuntavam-se normalmente no domingo, na parte da manhã, para tomar a ceia do Senhor. E eles chamavam essa ceia do Senhor de a ceia do amor. Então o que é que acontecia? As pessoas uniam-se na igreja, cada um trazia os seus pertences, traziam aquilo que poderiam, e era para ver isso entre eles. Então imagina, os ricos traziam lá seus banquetes, suas iguarias, e os pobres, nas suas dificuldades, traziam normalmente apenas a barriga, traziam apenas a fome. Porque imagina, eles que não haviam comido semanalmente uma comida consubstancial, uma comida forte, agora esperavam esse domingo para comungar com os irmãos, para que as diferenças não existissem entre eles. Mas era terrível, porque os pobres comiam com os pobres as mazelas dos pobres. E os ricos comiam com os ricos as iguarias dos ricos. E após essa dissensão, esse panelismo, e após esse partidarismo, essa polarização mundanizada, eles diziam: agora vamos participar da ceia do Senhor. A ponto que Paulo disse: vocês não têm casa para comer? Vocês vêm aqui ignorando a igreja de Cristo, e ainda mais, vocês vêm aqui envergonhando os que não têm a mesma sorte? Vocês vêm aqui em detrimento daqueles que não têm, que não gozam, que não desfrutam do mesmo recurso, a fim de vergonhá-los? Já não bastam a dor que sofrem durante a semana para serem também, agora mais, inferiorizados no final de semana? Olha que coisa terrível. Nisso não vos louvo. Quer saber de uma coisa? Quando comerdes, esperais uns pelos outros. Santa-se essa coinonia, santa-se essa comunhão, santa-se essa confraternização. Santa Ceia é lembrar das palavras de Jesus. Santa Ceia é amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é Santa Ceia. Na Santa Ceia não há má distribuição de recursos. Na Santa Ceia, o mesmo cálice que o pastor toma é o mesmo cálice que o porteiro toma. É o mesmo cálice que aquele que aceitou a fé, batizou-se em águas, está comungando, quem sabe, pela primeira, segunda, terceira vez. É o mesmo cálice daquele que comunga 30, 40, 50, 60 anos. Santa Ceia é isso. É o mesmo pedaço de pão. É eliminar esse diferentismo. É indistintamente, sem prediletismo, todos terem direito aos mesmos recursos. São direitos iguais, porque este é o Evangelho. É o anivelar. Eles estão anivelando a sociedade. Lembra lá de Jericó? Jesus disse ao cego de Jericó para que se levante. Jesus disse ao Zaqueu para que se abaixe. Então um pobre mendigo, ele disse: sobe. O rico publicano, ele disse: desce. Então em Cristo Jesus, ele nos fez ambos povos um para a glória do seu nome, derrubou a muralha da separação. As diferenças que nos cercam aqui nessa vida não podem ser trazidas para dentro da igreja, porque na igreja preto casa com branco, com pardo com amarelo, rico casa com pobre, pobre casa com rico. Na igreja é assim. Quem é doutor aperta a mão da mão calejada de quem é servente de pedreiro, e ambos uns aos outros se chamam de irmãos e dizem: a paz do Senhor, meu irmão. Então na Santa Ceia, esperai uns pelos outros. Isso é koinonia, isso é comunhão. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione lá o sininho de notificação, que é para que todas as vezes que novos vídeos forem elaborados, forem feitos, forem gravados, você também possa ser comunicado e abençoado no nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Amém.